fossem mais faladas, porque eles são muito relevantes. Tenho de baixar o nível, porque falo muito alto, não é necessário. Está tão bom. Obrigado. Portanto, o que é que na prática quero partilhar convosco? Há sensivelmente 2 anos esta parte. 3 anos. No final de 2010, esta é a fotografia do balanço externo português. Se atentarem na coluna importações, veem números da ordem de 15, 16 mil milhões de euros, 16 bi. Se atentarem no número das exportações, veem números de exportações totais de Portugal da ordem de 12, 13 bi. E, portanto, veem que a coluna do saldo, em 2010, nos diferentes trimestres, nós tínhamos, em média, um déficit externo da balança externa portuguesa da ordem dos 20%. Negativo. Não é um número de 2% ou de 3%. Não é um ajuste. Não é um ligeiro desvio. São 20%. Quando algum país, algum agregado, seja ele qual for, tem números deste tipo, das duas uma, ou está a consumir cash que acumulou, que aflorou, poupou ao longo da década, ou, e este é o caso de Portugal, infelizmente, está a despender dinheiro que não tem, está a endividar-se todos os dias, externamente, e está, literalmente, a constituir um estoque de dívida que mais tarde ou mais cedo vai ter que pagar. Era exatamente isto que acontecia com Portugal. E eu aqui não estou a divisar se o assunto é público ou privado. Esta fotografia que estão a ver aqui é a fotografia total de Portugal, sem distinguirmos se é o Estado ou se são os privados que estão endividados. Esta é a fotografia total. Se vocês me dissessem que os números que eu vos vou passar a seguir há 3 anos eram possíveis, eu provavelmente dizia que não acreditava que fosse possível aquilo que aconteceu nos últimos 2 anos. Nós costumamos, por tradição até, perder muito tempo a falar de tudo que é negativo, perdemos muito pouco tempo a falar daquilo que é positivo. Eu gostava de partilhar convosco aquilo que aconteceu em termos de números nos últimos 2 anos com esta trajetória. Em 2011, os números começaram a corrigir, porque travamos a fundo nas importações, eu diria graças a Deus, e começamos a focar a nossa atenção nas exportações. As exportações de Portugal, nos anos 2010 e 2011, nos 8 trimestres, em média, cresceram à taxa de 3% por trimestre, ou seja, sensivelmente 12,5% por ano. Facto que eu só consigo explicar pela simples razão, pela primeira vez, muitos empresários portugueses, não tendo como comprador o Estado, porque não havia dinheiro, pela primeira vez fizeram-se à estrada para descobrir que havia mundo para lá de Portugal, para Portugal ser universo, e literalmente começaram a ter de exportar por absoluta necessidade. Eu gostava que fosse preciso menos que isto para descobrir isto, que é um facto evidente. Qualquer país pequeno tem de exportar e tem de ter uma economia aberta. Se não tiver uma economia aberta, não consegue deixar de ser pobre. Convém dizer que no final de 2011 este número de déficit externo já era da ordem dos 4% negativo, ou seja, relativamente próximo de estar nivelado. Como é que vejam agora, são os números do ano passado. Estamos em 2013, estamos no segundo trimestre. Eu não tenho ainda números do primeiro trimestre. Estes números são do INE. Não são números trabalhados por mim, são números públicos do Instituto Nacional de Estatística, absolutamente não trabalhados. Ok? Eu gostava que tentassem o que aconteceu em 2011. Em 2011, já com as situações flat, a não conseguir crescer da mesma maneira que aconteceu em 2010 e 2011, mas ainda assim com um comportamento resiliente, tá? Já havia nessa altura comportamento para recessivo ou próximo do recessivo da Europa, sendo que a Europa é ou representa grande parte das situações. Na prática, nós conseguimos, durante o trimestre do ano passado, praticamente ter a balança externa equilibrada. Há 3 números ali, um positivo, mais 0,3, e 2 números muito próximos de 0, menos 1,1. Gostava, inclusive, de dizer que o número de mais 0,3 que aconteceu
no segundo trimestre de 2012, já não acontecia um número positivo desde 1947. Desde 1947, Portugal não tinha um único número positivo na sua balança externa. Eu acho que estes factos são extraordinários, são absolutamente extraordinários. Já agora devem ser absolutamente portugueses e deviam ser mais abordados, que representam o esforço do país todo para não empobrecer por via da situação. Dir-me-ão, António, não seja gestão positiva, na prática há uma dimensão de trabalho excessiva das instituições e é o que determina isso, justamente. Mas também há uma dimensão dessa trabalho que era absolutamente necessária e que não tem nada a ver com governo nenhum. Que a gente estava a contar que podia pagar. Não podia, nem pode. Não tem nada a ver com o governo que fez aquele ou daquele outro. É um facto objetivo, numérico. Normalmente não se compra, não se pode pagar. É boa educação. Portanto, eu não consigo deixar de dizer que, apesar de tudo o que estamos a sofrer, é fácil ver 1 milhão de portugueses quererem ter emprego e não conseguir encontrar. Também não quero deixar de falar disto, porque isto é muito positivo e representa uma dimensão de equilíbrio que já está a ganhar. Falta-nos ainda equilibrar as contas públicas, continuamos com as contas públicas desequilibradas, ou mais desequilibradas do que aquilo que gostaríamos de ter, mas há uma dimensão de correção da trajetória da economia portuguesa que eu diria que, se não está a ganha, está já muito ganha. E isso é muito positivo. O que é que eu estou a falar? Porque me pediram para falar de inovação e valor e eu gostava de falar sobre um sonho que nutre e para o qual não tenho suporte que não seja o suporte de acreditar. Mas tenho algum suporte, o mínimo que seja, para defender a tese. É dessa tese que eu vou falar. Portugal exporta sensivelmente 700 milhões de euros de tecnologia digital. A exportação, para terem noção do que é que isso significa, 700 milhões de euros não é uma grande quantia. É um pouco menos de 0,5% do PIB. Okay? O vinho do Porto, que é um produto tradicional português, exporta sensivelmente 350 milhões de euros. Estou-vos a dizer que a economia digital já exporta 2 vezes o vinho do Porto. O que é mais curioso é que, além disso ser verdade, talvez não saiba muito bem, Portugal exporta de medicamentos e de serviços de saúde 900 milhões de euros. Ou seja, quase 3 vezes o vinho do Porto. O que é que estou a falar disto? Porque há 10 anos esta parte, isto não era possível. Não tínhamos mão de obra qualificada em Portugal que permitisse isto. A nossa situação de desenvolvimento técnico-científico não permitia sequer almejar a possibilidade de falar deste. Agora vamos falar do meu sonho. 700 mais 900 dá 1.600. Agora, eu sei bastante de economia digital, por razões de produção profissional, eu trabalho há 30 anos, sei bastante menos da economia de saúde, mas já sei o suficiente para dizer que Portugal tem uma notável saúde pública. A saúde pública portuguesa, a saúde média dos portugueses, tem indicadores da ordem 15º a 14º do mundo. Não é normal Portugal ter posições da ordem 15º a 14º. O mais normal é ter posições de 30º. Eu diria que a saúde em Portugal está mais adiantada que o país. Exatamente ao contrário da justiça, que está mais atrasada que o país. É pior que a Europa. Costumo dizer a brincar que se pudesse construir de juízes e advogados para médicos e enfermeiros, o faria sem qualquer espécie de desconforto. Sentir-me mais justo. O mundo ficava mais justo. Okay? Enquanto não dissermos isto e não atuarmos, continuaremos a não corrigir as trajetórias que, para todos os efeitos, explicam o que está no mundo. Eu quero voltar ao meu sonho. O meu sonho é simples. 700 mais 900 dá 1,6 de PIB. Como vocês viram, é mais ou menos 1% de PIB.
Ok? O meu sonho é, em 10 anos, fazer destes números, não 1.6 bi, mas 8 bi. Passar de 1.6 para 8 bi. Corresponde mais ou menos, na área digital, a crescer a 20% ao ano. Ok? Na área de saúde, corresponde a crescer entre 15% e 17% ao ano. O que é que voltou a dizer eu tenho este sonho? Primeiro, porque é possível. Temos mão de obra qualificada. Deixa-me dar-vos alguns exemplos, para que vocês percebam o que é que eu estou a dizer isto. O Live é um produto da Microsoft usado por milhões e milhões de pessoas todos os dias do mundo. Talvez não saiba que o Live.com, não sei quantas pessoas na sala usam o seu e-mail, o e-mail do Live.com da Microsoft, mas muitas pessoas no mundo, milhões e milhões de pessoas, fazem. A sincronização de contactos do Live, das fotografias, dos conteúdos da pessoa, dos contactos todos que estão no telefone do PC, que é uma feature básica, característica básica do Live, foi desenvolvida não em Seattle, mas em Braga e no Porto. Talvez não soubessem disso. Talvez não soubessem que os horários do metro de Londres são desenhados em Lisboa. Que os horários de todos os comboios da Noruega são feitos em Lisboa. Talvez não soubessem que o Prémio Nobel da Física, o último Prémio Nobel da Física, foi premiado com base no grafeno. Os últimos 30 anos da história do mundo foram qualificados como a era do silício. Assistimos ao desenvolvimento desenfreado de computadores. Há 50 anos não havia um computador. Nos últimos 30 anos, o silício marcou, o silício que representa um material básico de toda a computação. Não há transistores sem silício. Okay? Se os últimos 30 anos foram a era do silício, os próximos 30 são a era do grafeno. O grafeno é um material incrível, extraordinariamente duro, extraordinariamente versátil do ponto de vista de propriedades e provavelmente vai representar a geração nano do mundo, a geração de nanotecnologia. Os dois cientistas que descobriram o grafeno receberam o Prémio Nobel da Física. Quando fizeram, agradeceram o Prémio Nobel, agradeceram a 7 pessoas publicamente. 2 deles eram portugueses. Um da Universidade do Porto e outro da Universidade de Minho. Sabiam disso? Isto não nos acontecia há 10 anos. Há 10 anos não tínhamos qualidade de matéria-prima humana suficientemente bem treinada, suficientemente bem educada do ponto de vista científico e técnico para competir com os melhores do mundo sem qualquer complexo. Hoje, envolvidos que estão estes anos de investimento, bem corporizados por Mariana Graca, que foi o melhor ministro da ciência dos últimos muitos anos e provavelmente o melhor ministro do governo, de longe, e já agora um ministro claramente distinguido, um governo provavelmente com todo efeito não se enquadrava a contribuição daquele ministro. Okay? Vamos durante muitos anos provavelmente trabalhar com a herança de Mariana. Mariana fez um trabalho excelente. Basta não estragar o trabalho que ele fez e continuar a usar da trajetória que já foi definida. Porquê é que eu vos digo isto? Mais uma vez, vou-vos dar mais data points. A maior parte da Europa está gorda e anafada. Deixem-me explicar porque é que eu digo isto. A Europa tem estado a perder cotas de mercado, no mercado mundial, consecutivamente há não sei quantos anos. Nós estamos todos preocupados com a sustentabilidade do modelo social, do modelo extraordinário que criamos e criaram os alemães há muitos anos. Mas esse modelo não é sustentável sem duas coisas acontecerem. Primeiro, sem as cotas do mercado mundial capturadas pela Europa serem sustentadas, e segundo, sem o mínimo de crescimento que exista na Europa. Sem os dois atributos, não é possível sustentar o modelo social europeu. Podemos fazer as contas que quisermos, mas os números vão mostrar as consequências. Quer dizer que a Europa não pode, pura e simplesmente, assistir de forma leve ou leviana à queda das suas cotas no mercado mundial. Tem de reconquistar cotas e
tem que emprestar os seus pais. Se não o fizer, empobrece. Empobrece genericamente. Pode empobrecer mais em Portugal e menos na Alemanha, mas em média empobrece. Por que é que eu digo que a Europa está gorda e anafada? Deixa-me dar-vos alguns exemplos. Eu costumo sempre dizer que o meu pai, por efeitos, foi o único, e é verdade, não digo isto por prazer nenhum, não tenho prazer nenhum, mas também não tenho vergonha nenhuma, tenho o contrário de tudo. O meu pai, por efeitos, foi o único irmão da família que pôde estudar. Quando o pai dele decidiu que ele ia estudar, teve de tomar a decisão negativa para 6 outros irmãos. Eu já não passou isto. Isso já não se passou, nem comigo, nem com a minha irmã. Com os meus filhos, então, eu nem falo, eles nem imaginam o que isto seja. Não lhes passa pela cabeça essa possibilidade. O que acontece é que isto foi apenas há 2 gerações. Foi apenas há 40, 50 anos. Não foi há mais. Infelizmente, com 50 anos, às vezes parece muito tempo, nós já esquecemos esta realidade. Esquecemos a realidade de que a nossa imigração, há 60 anos, era uma imigração de pessoas com imensa pobreza, digamos, profunda. Os nossos imigrantes de hoje já não são assim. E eu acrescentaria, graças a Deus. O tipo de imigração que hoje temos já tem um outro pedigree. Parte disso, com o contexto da revolução e do trabalho da sociedade portuguesa nos últimos anos. Quero voltar a isto, quero voltar a este slide que estou aqui a apresentar. E quero defender a minha dama. Nos últimos anos, em Portugal, muitos licenciados em Ciências de Engenharia e Técnica cresceu muito. Do meu ponto de vista, isto não aconteceu por acaso. Aconteceu porque as pessoas começaram a pensar que a empregabilidade era mesmo. E, portanto, escolhas avisadas do ponto de vista de empregabilidade eram importantes para o futuro. Isto que se passou em Portugal, por absoluta necessidade, não se está a passar, por exemplo, na Alemanha nem na Finlândia. A Alemanha tem um déficit de engenheiros de 70 mil engenheiros. Vou repetir. A Alemanha tem um déficit de engenheiros de 70 mil engenheiros. Está para o capturá-los em Portugal e em Espanha. A Finlândia, por acaso, está com problemas na Nokia. Mas se não tivesse problemas na Nokia, tinha um problema maior, é que não tinha engenheiros para alimentar a Nokia. O que é que eu estou a procurar dizer? Estou a procurar dizer que, apesar de sermos pobres, ou sermos bastante mais pobres que o resto dos países da comunidade, nós temos alguns talentos, usando a linguagem média, que provavelmente são úteis para a construção da Europa. O problema é que nós não podemos, depois de termos investido tanto quanto investimos na educação destas pessoas, vê-los por simplesmente partir para se empregarem em países mais distantes e fazendo contribuir diretamente para o PIB desses países. Agora uma nota, nos últimos meses, não só, apesar da crise, não só a taxa de poupança de Portugal subiu, anda na ordem de 11, 12%, quando há bem pouco tempo era 9%, repito, a taxa de poupança dos portugueses subiu, a taxa de poupança dos portugueses já andou nos 20%, há muitos anos. Okay? Nos últimos anos baixou perigosamente e agora nos últimos 2 anos voltou a subir por cautela das famílias. Eu diria cautela avisada. Mas não só isso aconteceu, como as remessas de dinheiro de imigrantes voltaram a subir, coisa que já não nos acontecia há muitos anos. Agora, aconteceu e dá-nos muito jeito, apresenta uma diminuição da necessidade de dinheiro, financiamento externo do país. O que é que eu gostava que acontecesse? Eu gostava que este quadro que aqui é apresentado, em lugar de apresentar imigração forçada de pessoas altamente qualificadas para companhias reputadíssimas em todo o mundo, representasse, ao invés, território de investimento dessas mesmas companhias em Portugal, para, a partir de Portugal, produzir valor para o mundo. Eu costumo dizer a brincar que quem aprendeu equações diferenciais também pode aprender alemão.
provavelmente alemão, por muito difícil que seja, não é tão difícil quanto diferenciais. As diferenciais são mais difíceis. O que é que quer dizer com isto? Quer dizer que não encontro nenhuma razão para a Lufthansa, a Deutsche Telekom, as grandes empresas alemãs ou as grandes empresas finlandesas investirem neste bolo, neste pequeno retângulo. Vou continuar. Quero-vos dar exemplo de empresas que estão a fazer isto. Infelizmente, com números ainda pequenos e com números que eu acho que podem ser muito maiores. Os 700 milhões de exportação de tecnologia digital portuguesa, infelizmente, são concentrados em 6 ou 7 empresas. Uma delas está aqui no TechPie, chama-se Wiprovita. Apresenta vendas da ordem de 130 milhões de dólares por ano e 30 milhões de dólares por ano. Com um cliente em Portugal, 94% de vendas para os clientes externos. Ou seja, é uma empresa em que os engenheiros que estão no edifício aqui ao lado tratam aviões ali a partir de pedras louras como quem trata de carro. Se apanharem os voos de Londres e de Frankfurt para o Porto à sexta-feira, vão ver dezenas de engenheiros a voltar à base do Porto. Trabalham toda a semana em diferentes pontos da Europa, em diferentes países europeus, e voltam ao fim de semana. Fazem exatamente, a maior parte dos americanos fazem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é normal viver numa cidade e trabalhar noutra. Chama-se isso mobilidade. Em Portugal nós temos franca dificuldade em nos movimentarmos 50 km. O que é uma coisa que já não é compatível com a agressividade que temos nos dias de hoje. Vou-vos dar mais exemplos. Vou falar de uma empresa chamada Petratec. Vocês conhecem este fato, provavelmente. Este fato, vocês conhecem como a marca Speedo. A marca Speedo é uma das marcas líderes de natação no mundo. Talvez não saibam, o fato foi desenhado por uma pessoa de Passos Ferreira. Este fato era tão bom e tão competitivo que bateu 180 recordes do mundo. Foi considerado vantagem legal e proibido. Vou repetir, foi considerado vantagem legal e foi proibido. Porque quem usava o fato tinha vantagem sobre quem não usava o fato. Este fato, vendido pelo Speedo, foi desenhado por uma pessoa, Passos Ferreira, que é gerente de uma empresa chamada Petratec, que vende têxteis, só que são têxteis diferentes. São têxteis em que a margem é 50% sobre venda, são têxteis inteligentes, são têxteis altamente sofisticados e têxteis praticamente sem competição. É uma empresa que produz, vende 70 milhões, cresce 20, 30 ao ano e faz 50% da vida sobre venda. Chama-se isto alto valor acrescentado na minha terra. Eu não conheço o senhor da Petratec, mas tenho orgulho por ele. Tenho orgulho em português por ele. Porque acho que é exatamente isto que nós temos que fazer. Nós não podemos concorrer com os chineses, nem com os indianos, nem com os tipos de Bangladesh. Repararam onde evoluiu o benefício de Bangladesh. Repararam o que é que se fazia de Bangladesh? Roupa. Muito barato. Acham que podemos competir com Bangladesh? Eu acho que não. Acho que não temos qualquer hipótese de competir em preço de Bangladesh. Portanto, nós somos caros, não somos baratos, somos caros, temos que competir no alto valor acrescentado. Temos que competir na base daquilo que muito pouca gente sabe fazer. Vou dar mais um exemplo, só para verem que isto, a todos os efeitos, não é impossível. Um dos problemas dos portugueses, o maior talento que eu encontro nos portugueses, eu conheço muita gente portuguesa, é a capacidade extraordinária que temos de trabalhar com diferentes pessoas. Os portugueses são capazes de trabalhar de manhã com um alemão e à tarde com um italiano. E não há nada mais diferente que um alemão e um italiano. Não há nada mais diferente. Um alemão é uma pessoa, vou dizer a brincar que um alemão é uma pessoa a quem, se vocês dão 15% de desconto, ele tolera. Se vocês dão 25% de desconto, ele acha que vocês estão mal educados. Basicamente quiseram enganá-lo. Isso é um alemão. O italiano é uma pessoa a quem, se não dão 50% de desconto, ele acha que vocês estão mal educados.
Como devem imaginar, o alemão e o italiano são muito diferentes. Agora, eu gosto de uns e de outros. Gosto da seriedade do alemão e gosto do espírito de boa vida, positiva, dos italianos. Trabalhei com um e com outro. Os portugueses são uma raça extraordinária que consegue trabalhar de manhã com o alemão e à tarde com o italiano. E isso é muito, muito útil. Porque o mundo está a ficar cada vez mais multicultural e essa capacidade multicultural dos portugueses é um ativo extraordinário. Junta isso à qualidade da ciência e da técnica que agora temos e vejam que temos excelentes bases para fazer daqui coisas interessantes para o mundo. Junta isso também ao facto de, apesar de sermos caros, não sermos tão caros quanto outros. Ainda assim, estamos no meio do ano. Agora vamos falar do que eu não gosto dos portugueses. O que eu não gosto dos portugueses é falta de ambição. É encontrar-nos sempre desculpas. É encontrar-nos sempre justificações para dar uma de cal e merda. Vocês dão uma de cal e merda e que também justice it is. É uma injustiça, sempre a chorar. Eu acho que nós temos uma vocação extraordinária para cal e merda. E acho que isso já não é razoável. Pode já ter sido, mas já não é razoável. Eu sempre que me lembro da vocação de Calimero, lembro-me aqui do Sr. Ortega, aqui ao lado. O Sr. Ortega é o homem mais rico da Europa. É o homem que é dono da Inditex. A Inditex é a maior empresa de moda do mundo. É o meu empresário favorito. É um herói para mim. O mundo hoje tem muito poucos heróis. O Sr. Ortega, para mim, não é um exemplo, é um herói. Porque vive de uma maneira frugal, simples. É uma pessoa com todos os efeitos que vocês podem passar na rua e provavelmente não conhecem. Ele é absolutamente normal. Não estou a falar de um tipo arrogante, de maneira nenhuma. É uma pessoa humilde. O Sr. Ortega, quando abriu a última loja, quando abriu a loja de Fifth Avenue em Nova Iorque, reza a história, que foi o quarto mais me chorou. Sabem porquê? Porque nunca me tinha passado pela cabeça que um dia abrir aquela loja na Quinta Avenida de Nova Iorque. E para mim, essa atitude dele é exemplar. É absolutamente exemplar. Estamos a falar de um extraordinário empresário, extraordinário pessoa, que não deixa de ser pessoa. Simplesmente pessoa. Como todos nós. Às vezes a gente esquece disso e somos só isso. E já somos isso, já é muita coisa. Não perdemos a humanidade, provavelmente, por defeito, já somos muito. O Sr. Ortega fez a maior empresa de moda do mundo a partir de Arteixo Lacunha. Isto não é em Paris, nem na Califórnia, nem em Milão. É em Arteixo Lacunha. Sugiro que se forem à Galiza, deem um salto a Arteixo Lacunha para verem o head-office da maior empresa de moda do mundo. Então, sempre que se lembrarem de dar uma calimera, sugiro que se recordem do Sr. Ortega e digam a vocês próprios. O Sr. Ortega conseguiu fazer uma coisa absolutamente improvável a partir de sítio errado no mundo. Se calhar, por todos os defeitos, eu também consigo. Se calhar não vamos ser todos Ortegas, mas podemos ser Ortegas à nossa dimensão. Vou só dar mais dois exemplos para perceberem o que eu estou a dizer. O Skype, quando foi vendido há uns anos à eBay, foi vendido por módica quantia de 3,2 bilhões. O Skype foi feito na Estónia. A Estónia é mais pequena que Portugal. Só vos vou dar mais um exemplo. Qual é o banco móvel mais avançado do mundo? Sabem qual é a resposta? A resposta chama-se M-Pesa. M-Pesa é o nome de um banco que é o banco móvel mais avançado do mundo. Já agora é um banco que não tem edifício. Não tem um único edifício. Só funciona com base em telefones. Sabem onde é que esse banco é? É no Quênia. Para mim, quando estas coisas existem, significa que hoje nós não precisamos de desculpas. É possível construir empresas extraordinárias a partir de sítio errado. Não há sítios errados. É óbvio que Silicon Valley é encantado, há uma disponibilidade de dinheiro e de talento incrível, num curto espaço de tempo, num curto espaço geográfico. Mas também é verdade que é possível fazer coisas extraordinárias a partir dos sítios mais improváveis, como seja o criar o banco móvel mais importante do mundo a partir de Nairobi, no Quênia. Este aparelho que vocês estão aqui a ver é um aparelho construído em Aveiro por uma empresa pequenina chamada PT Inovação. É uma empresa que tem 120 milhões de euros e é 100% detida pela PT. Dir-me-ão, ok? O que é que tem de especial esse aparelho? Este aparelho é um repartidor de fibra.
Eu não sou perito nisto, portanto até posso estar a dizer, perdoem-me os peritos de telecomunicações, porque não sou perito de telecomunicações. Mas no mundo em que a fibra é crítica para entregar redes de alta débito às casas em todo o mundo, este aparelho, ou um aparelho equivalente, vai ter que estar sempre em todas as casas do mundo. É o sucedâneo daquilo que hoje a gente chama de router. Este aparelho representa algo que é alta tecnologia. A Cisco é o maior produtor do mundo de router de switch. Tem uma cota de mercado de 60%. A Cisco, muitos de vocês conhecem como uma empresa extraordinária, só produz diretamente 30% dos produtos que tem a sua marca. É um bocado como a Zara. Tem muitas fábricas que trabalham 100% da Cisco, mas que não são Cisco. Eles a única coisa que fazem é controlar a engenharia, a concepção do produto e depois são uma empresa completamente virtual. Vamos dizer que a Cisco é uma máquina de venda. E um extraordinário departamento de R&D, em vez de procurar fazer R&D dentro de casa, detecta R&D qualificado no mundo e compra ou empresas ou contratos OEM para essas equipes. A Cisco acabou de fazer um concurso mundial para desenhar a sua linha de produtos para o partidor de fibra. E teve de escolher entre duas empresas do mundo, uma empresa de Taiwan e uma empresa portuguesa chamada PT Inovação. Ganhou a PT Inovação. Isto quer dizer que esta empresa, okay, vai ganhar royalties sobre todas as vendas de Cisco desta linha de produtos no mundo. Quer dizer que se isto vender bilhões, na prática, PT Inovação ganhará royalties sobre isso. Quer dizer que os engenheiros que trabalham na Alberta não devem absolutamente nada a ninguém no mundo. São bons. Quem é bom não precisa pedir desculpas. Não tem nada para pedir desculpas. É por isso que eu digo, não gosto de Calimero. Eu gostava de desenhos animados, mas não gosto de Calimero. Não ajuda nada, não é construtivo. Então, qual é a minha última palavra? Quero terminar aqui. Não preciso vos falar disso. Isto foi a minha vida durante 12 anos. Quando comecei na Neiva, basicamente, comecei a servir a Sonai de Distribuição. Quis arriscar, pensava que eu e a minha equipe sabíamos o suficiente para trabalhar para outros grandes detalhistas. É-me muito grato ver que depois de ter vendido a Eneva ao Wipro, nesta altura, o Porto representa um dos 3, 4 vórtices de knowledge no mundo sobre retalho. Num espaço de 2 ou 3 bi de vendas de sistemas de informação de retalho do mundo, o Porto representa 200 milhões. O que representa uma cota mundial da ordem de 10%. Este é o mundo em que vivemos, é um mundo em que a gente já não descobre rotas de seda, tem que trazer as rotas de seda até nós. É diferente do que fazíamos em 500. Em 500 a gente descobria as rotas de seda. Agora tem que puxar as rotas de seda para o sítio mundo. De outra maneira, não está inscrito no mundo, vou usar as palavras do José Gil, um sociólogo. O sociólogo diz que Portugal e os portugueses têm medo de se inscrever no mundo, e eu acho que ele tem toda a razão. Nós temos mesmo de nos inscrevermos no mundo. Não podemos ganhar jogos sem nos inscrevermos primeiro aos jogos. Primeiro inscrevemos aos jogos, depois jogamos os jogos e finalmente vamos saber se ganhamos ou não ganhamos. Mas sem nos inscrevermos aos jogos, com certeza não ganhamos. As minhas últimas palavras são para citar um senhor, de todos os efeitos, chamado Thomas Friedman. Thomas Friedman é um jornalista que trabalha para o New York Times, para o Herald Tribune. Escreveu um livro muito famoso chamado The World is Flat. O mundo é plano. É um livro, portanto, que é muito comum, portanto, lido e vendido milhões de vezes no mundo. O Thomas Friedman é um jornalista, sendo americano, não deixa de ser um cidadão do mundo. Já viajou por todo o mundo e é, francamente, um cidadão do mundo. A maior parte dos americanos não tem esta característica. Este é um americano muito especial, não é America-centric, é realmente um cidadão do mundo. Eu gostava de vos falar do livro, do último livro dele. Eu penso que ele não escreveu ainda nenhum livro depois deste. Ele escreveu um livro chamado That Used to Be US, ou That Used to Be Us. É um livro patriota, americano, é um livro sobre a restauração da grandeza dos Estados Unidos. Basicamente, ele parte da seguinte tese. Antigamente, sempre que a gente falava das coisas melhores do mundo, era sempre uma empresa americana que nós encontrávamos. Agora, eu começo a deparar-me, em muitos casos,
com os melhores do mundo a serem chineses, a não serem americanos. Ele, basicamente, despeitado, como patriota americano, escreve um livro sobre o que é que eles têm que fazer, eles americanos, para restaurar a grandeza dos Estados Unidos. Eu gosto muito dos Estados Unidos. Já agora, só queria, né, porque a minha esposa não quis ir viver para os Estados Unidos. Se a minha esposa tivesse querido ir viver comigo para os Estados Unidos, provavelmente eu não habitava em Portugal, não vivia em Portugal. Eu queria ir nela porque ela disse que não, e eu tive de inventar, a larga medida, ela é causadora direta de eu ter inventado a ideia. Tive de inventar. Também não queria ir para os Estados Unidos sozinho. Gosto muito dos Estados Unidos, gosto muito da ideia dos Estados Unidos e com certeza que muitas pessoas em diferentes pontos do mundo partilham a minha ideia. Por isso é que a gente gosta dos valores dos filmes americanos. Alguns valores são idiotas, mas há muitos valores muito bonitos. Então, o homem, por todos os efeitos, reflete sobre o que é que faz a grandeza dos Estados Unidos e chega a uma conclusão disso. O que faz a grandeza dos Estados Unidos são os imigrantes. Os Estados Unidos, eu trabalhei em muitos países no mundo. O país em que menos me senti imigrante foi os Estados Unidos. Nunca me senti imigrante nos Estados Unidos. Todos eles são imigrantes. Senti-me imigrante na França. Eu fazia questão de me fazer sentir imigrante. Cheguei a ter repugnância pelo chauvinismo dos franceses, em particular dos parisianos. Okay? Provavelmente este statement não é verdade para toda a França, mas para Paris é com certeza. Eles fazem questão de fazer sentir mal. Os Estados Unidos são um país que tem as melhores universidades do mundo, mas os americanos normalmente estão em 28º lugar, em 25º lugar. Os melhores do mundo nas universidades americanas são indianos, são lituanos, são chineses, são portugueses, não são americanos. Só que os Estados Unidos, como são muito inteligentes e são uma nação de imigrantes, percebem que atrair os melhores do mundo é boa ideia. E, portanto, conseguem assimilar que atrair os melhores do mundo para estarem lá e depois eles acabam ficando americanos. Naturalismo. Então, um homem que escreve isto, eu vou permitir ler em inglês, não sei. Every American worker today thinks himself a new immigrant. Nothing is owed to you. You have to make it on your own. And you have to pay very close attention to the world you live in. Ele, na prática, está a dizer simplesmente: nada nos é dado. Temos de o conquistar. E já agora, conquistar por nós próprios. A noção de direitos é uma noção muito cara aos europeus, em particular ao Tribunal permitam a parte. Provavelmente é uma noção correta, mas a economia, às vezes, é mais dura. A noção de direitos é que também há obrigações. A nossa Constituição é extraordinária. É extraordinariamente desequilibrada. Tem muito mais direitos que obrigações. E enquanto nós não percebermos que a riqueza do nosso país e a sua pobreza ou não pobreza depende de nós, não de qualquer governo, mas de nós, de cada um de nós que está nesta sala, não percebemos realmente o efeito a sério. O que o senhor disse é que temos de ser imigrantes dentro do país. Eu lembrei-me do seguinte, isto também. Lembrei-me que o comportamento dos imigrantes, eu encontrei muitos imigrantes na estrada. Caixa de viajantes era muito bom. Caixa de viajantes vendia os serviços em Neighbor, lá, e andava na estrada a vender o meu país. Encontrei muitos imigrantes portugueses espalhados pelo mundo e devo dizer que tenho o maior respeito, admiração pela sua abnegação, pela sua resiliência, pela capacidade de construir um futuro melhor a partir de, às vezes, absolutamente nada. E, portanto, não quero deixar de fazer este tributo. Agora, o que eu sei também é que os portugueses que não imigraram não têm o mesmo. Por isso é que para mim cala tão fundo ver um grande americano a dizer que o que faz os Estados Unidos grandes é ser imigrantes de novo. E é comportarmos como imigrantes que fomos quando começamos os Estados Unidos. E não esquecermos a lição daqueles que criaram os Estados Unidos. Eu acho que isto que ele escreveu para a América é absolutamente adequado para Portugal. Não quero com isto convidar ninguém a emigrar,
Não quero, com isto, dizer nada de menos correto sobre os portugueses. Mas quero dizer que enquanto nós não temos todos na cabeça que é necessário exportar mais, construir coisas que tenham valor para o mundo, a partir do sítio que permitem uma expressão errada, que é este pequeno país, eu acho que nós não vamos resolver o nosso problema, que é um dilema de solidariedade económica. Eu acredito na geração mais educada de Portugal, educada no sentido técnico-científico. Acredito que é possível fazer um Portugal nos próximos 10 anos, mas acredito que isto vai depender não do governo, mas, sinceramente, de cada pessoa, de cada português, nos seus atos, construa valor todos os dias, seja para portugueses, seja para estrangeiros. Vou só dar mais um último data point. Vejam o PCI. Analisem as 20 empresas do PCI. Quantas das empresas do PCI não dependem de rendas portuguesas? Vamos chegar à conclusão que uma ou duas. As outras 18 só estão no PCI, só têm o valor que têm à custa das rendas dos portugueses. Façam a mesma análise na Suíça, ou na Bélgica, ou no Luxemburgo. Países pequenos como nós vão verificar que o PCI deles, a maior parte das empresas que são PCI são empresas voltadas para fora, que exportam para todo o mundo. Nós temos de meter na cabeça, se queremos que todos os sair de onde estamos, é com exportações que o fazemos, com exportações de alta qualidade, com exportações de alta velocidade, sem vergonha nenhuma, com ambição, com confiança, com autoconfiança, mas também com o mesmo espírito de abnegação, de resiliência que marcou os nossos imigrantes e que, do meu ponto de vista, pode e deve marcar os portugueses. Era isto que eu queria dizer. Muito obrigado pela atenção.